Então, eu quero apresentar para vocês rapidamente a professora Janaína de Aquino Ferraz. Ela é a professora adjunta do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da UNB, da Universidade de Brasília. É pós-doutora em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília e líder do grupo de pesquisa em análise e produção de materiais didáticos multimodais para ensino de línguas. O resto do currículo vocês podem olhar depois no currículo Lattes, porque é muito extenso, ela produz muito, né? Então a gente vai agora, né, ver, ouvir a apresentação da professora Janaína, né, com a palestra e que a gente divulgou para vocês, que é a multimodalidade e ensino para surdos, um outro olhar sobre materiais didáticos. Então, professora Janaína, lembrando que ela é minha orientadora também, uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito, e então a palavra está com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tá? Bom, primeiramente, é uma grande honra poder dialogar com vocês nesse momento, né? Eu, assim como o Marcos Roberto falou, também tenho muito apreço pelos estudos multimodais discursivos, né? Então, como ele disse também, a multimodalidade, ela faz muito sentido para quem trabalha com línguas, né? Principalmente as línguas de sinais. Por quê? Porque quando a gente fala sobre imagens, sobre outra lógica que não seja acústico-temporal, a multimodalidade ela ganha espaço, né? Para que nós tenhamos uma outra alternativa de estudos linguísticos. Então, essa é a proposta da multimodalidade, que a gente tenha um outro olhar, exatamente, linguístico sobre os nossos objetos de pesquisa, sobre os nossos sujeitos de pesquisa, sobre os nossos contextos de pesquisa. Tá? Como vocês podem ver aí na apresentação, Marcos, eu vou pedir um favor para você, que você coloque no modo apresentação mesmo, porque agora eles estão vendo uma tela e a outra. Isso, assim, tá? Aí eu vou pedir para você ir passando, tá bom? Então, muito bem. As mídias em contexto. Agora eu vou fazer o seguinte, vocês acham melhor que eu desligue a minha câmera e vocês se concentrem na minha fala ou pode deixar as duas ligadas? Alguém pode dar uma opinião? Acho que pode ficar as duas ligadas, sem problema. Tá bom, então. Acho que pode ficar desligada também. Não tem problema. Tudo bem, tá bom, então. Vamos tentar manter as duas ligadas, então. Marcos, volta lá para o modo apresentação mesmo, a tela inteira. Volta o slide. Isso, muito obrigada. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Caso os intérpretes sintam alguma dificuldade na minha velocidade de fala, é só dar um oi aqui que eu dou um freio, tá bom? Então, olha só, vou começar a falar aqui. A tela da Joyce ficou congelada para mim. Aconteceu o mesmo com vocês? Não. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Não. Perfeito, queridos. Muito obrigada. De vez em quando eu vou fazer umas perguntas assim para ver se a nossa comunicação tá ok. Vamos falar um pouquinho sobre as mídias em contexto e o que isso significa. Vou fazer a leitura aqui do slide, me acompanhem. A grande quantidade de mídias circulantes aponta para o surgimento do que chamamos de letramento midiático. O que seria o letramento midiático? Hoje, assim como nós estamos vivendo aqui nessa reunião, existe uma grande demanda para que nós tenhamos competências de leitura de diferentes mídias. E leitura no sentido mais amplo da coisa. O que significa isso? A leitura e a escrita, práticas consagradas em sociedades complexas, requerem muito mais do que a simples decodificação. Compreender os sentidos em textos é tarefa que exige o conhecimento prévio
da lógica de mídias diversas. O que ocorre, por exemplo, nesse contexto de pandemia, o isolamento social nos impôs, né, essas habilidades. E aqui estamos nós para mostrar justamente que isso faz sentido, né? Todos por... Para onde tá indo essa live? Oi? Não sei. Desculpa. Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Foi um lapso aqui, gente. Então, olha só, para fazer, por exemplo, essa reunião, isso demandou muita organização, muita reflexão sobre como fazer da melhor forma, né? E mesmo assim, a gente ainda encontra diferentes desafios que não eram previstos, certo? Então, olha só como é que esse conhecimento prévio, que é o que eu chamo de letramento midiático, é necessário hoje, né? Vamos passar, Marcos, pode passar o próximo. Então, olha só, a educação entre duas revoluções. A descoberta do alfabeto promoveu uma revolução do conhecimento, porque até então nós tínhamos culturas orais, né? Culturas oralizadas. A escrita imprimiu maior velocidade e capacidade de expressão e deu maior durabilidade e permanência aos enunciados. Tudo bem, isso aí é um grande avanço, mas eu vou discutir mais à frente também os desdobramentos dessa escrita. Pode passar, Marcos. Então, olha só. Olha as reações em relação à escrita. Sócrates posicionou-se contra a escrita, pois acreditava que o leitor, diante dessa facilidade, deixaria de exercitar a memória. Platão temia a facilidade de falsificação e a impessoalidade do texto escrito. A história mostrou que esses medos eram infundados em certa medida, né? Então, havia desafios anteriores e agora novos desafios com a escrita presente na comunicação. Vamos passar adiante. Aí vieram o que Pierre Levy denominou de tecnologias da inteligência. Podem ser percebidas com desconfiança e pessimismo, mesmo pelas mentes mais avançadas de uma determinada época. O receio vem na cultura, nos menores atos da vida cotidiana e na coletividade. Olha um exemplo disso que eu coloquei aqui, como em formato de pergunta. O que pensar do ensino remoto em tempos de pandemia? Para educadores, que eu acho que a maioria aqui né, e quem não for, sinta-se incluído também, porque nós todos somos educadores em maior ou menor medida, né? Como que nós passamos a funcionar dentro do ambiente online, digital, sendo que a maior parte da nossa vida ela é programada presencialmente. Seja trabalho, seja relacionamento pessoal, seja estudo, tudo era presencial em 90%. E hoje a gente está se vendo obrigado a entender uma outra realidade. Então, todo mundo aqui procura por respostas, digamos assim, né? Soluções para isso. Como é que eu vou poder agora dar aulas que antes eu dava de maneira presencial? Pode passar, Marcos. Acho que você pulou um, não pulou? Isso, pronto. Olha aqui, ó. Reflexos da modernidade nas práticas de linguagem. Giddens define a modernidade como um estilo de vida surgido na Europa do século XVII. A modernidade trouxe progresso e avanços tecnológicos. A alteração da noção de tempo, o conceito de desencaixe, são alguns dos reflexos dessas mudanças. Por que noção de tempo? Veja bem, agora eu acho que a Poliana está fazendo a gravação dessa live, né? E ela acontece de uma maneira síncrona a partir do momento que todos estamos aqui presentes nesse ambiente virtual, mas cada um geograficamente em outro lugar. Então, bem ou mal, é uma questão de espaço, mas também é uma questão de tempo. Porque, posteriormente, essa live, né, vou chamar de live agora, palestra, reunião online, seja lá qual for o gênero, ela vai ficar gravada para que nós tenhamos contato com ela depois. E essas percepções de agora serão outras nesse outro momento. Então, está aí o conceito de desencaixe.
E isso não é uma realidade confortável, certo? Por quê? Porque a gente passa a ter que pensar, ter de se comportar de outra forma, com uma outra lógica. Pode passar, Marquinhos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cultura planetária. A cultura planetária, ela é eminentemente audiovisual, na qual as pessoas se inserem e com a qual convivem. Nesse contexto, culturas minoritárias podem ser engolidas, tá, pelo processo de globalização, segundo o qual sociedades complexas ditam as regras sobre conhecimento. É daí que vem, por exemplo, o que a gente pensa sobre quem é que diz o que é cultura? Quem é que diz o que é, como é que eu vou falar? Maior ou menor? Quem é que dita regras sobre quem tem status e quem não tem? Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque as minorias, dentro dessa lógica, elas sempre sofrem mais. Pode passar, querido. Então, vamos falar um pouquinho sobre a abertura para o estudo sistemático das imagens. Freud, estudando a psique humana, descobriu a racionalidade dos sonhos e do imaginário. Olha só, ele viu racionalidade nas imagens. A antropologia, estudando povos ágrafos, descobriu nas formas de representação visual um alfabeto racional e coerente, pelo qual se teria acesso à história e à cultura de um povo. E aí veio a semiótica, que mostrou a possibilidade de diferentes formas de expressão serem estudadas como linguagens. E aí que nós, estudantes, professores, pesquisadores, sobre a língua, sobre a linguagem, temos o nosso espaço de funcionamento, tá? Pode passar. Pronto, chegamos à nossa querida, vou falar nossa, tá? Porque eu sou muito fã da multimodalidade, então estou incluindo todos vocês nisso. As imagens tomam parte da composição do sentido do texto. Os desenhos e as figuras, deixam de ter valor apenas ilustrativo. Conforme Kress e Van Leeuwen, que são os grandes expoentes da multimodalidade, as modalidades escrita, oral e visual concedem ao construtor do signo a realização do seu propósito ideológico. E isso aqui, gente, é um ponto bastante relevante. Tá? Vamos ter uma atenção sobre isso. O que significa ter propósito ideológico? É você assumir de antemão que nenhum texto tem valor aleatório. Nenhum texto é ingênuo. Nenhum texto tem valor neutro, certo? Acreditar na imparcialidade do significado é você não entender que a ideologia ela é operante no silêncio, inclusive. Tá? Bom, no silêncio, como assim? A ideologia, ela está presente no texto desde o momento da sua criação. Por quê? Porque quando nós escrevemos ou produzimos signos, nós fazemos isso de acordo com o que nós acreditamos ser verdade. E o que nós acreditamos ser verdade não é necessariamente compartilhado com todos. Esse é o propósito ideológico. Ele não precisa ser necessariamente mal, mas ele precisa ser reconhecido como presente, desde o momento da sua criação. Pode passar, Marquinhos. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem contemporâneo, bem cotidiano, do que nós fazemos na internet. Uma busca simples de um conceito dentro do Google Imagens. Depois eu gostaria que vocês fizessem esse exercício em casa com algumas palavras, tá? E aí vocês vão entender o alcance desse teor ideológico. Olha só, como vocês podem perceber aí na minha busca, que eu fiz, acho que foi ontem, anteontem, eu quis deixá-la bem próxima dessa reunião, para ficar, né, como é que chama, um dado representativo. Eu escrevi a palavra beleza, tá? E eu coloquei a palavra beleza no Google Imagens.
Deem uma olhada, tá? Observem agora os resultados que surgiram dessa busca do conceito de beleza em formato de imagens. Eu vou dar um minutinho para vocês olharem com bastante atenção. Verifiquem aí quais foram as formas, tá, escolhidas, selecionadas, para representar o que é beleza. A gente não vê nenhum homem, a gente não vê nenhuma pessoa de outra cor que não seja branca, certo? E a gente não vê nenhum outro padrão que não seja este padrão que está aí presente para beleza. Se eu quiser outra representação para o conceito de beleza, eu vou precisar acrescentar palavras nisso. Por exemplo, beleza negra, beleza, não sei, masculina, certo? Beleza brasileira, beleza argentina. Eu vou ter que fechar o meu conceito com outras palavras para que eu tenha algum refinamento. Portanto, a diversidade, ela não está presente nesse conceito imagético do signo beleza. Então, isso é o que eu quero mostrar para vocês sobre teor ideológico. Tá? O teor ideológico, ele está presente no dia a dia, nas menores coisas. E essa ideologia, ela nos perpassa. E passa também a significar os conceitos que nós entendemos, que nós trabalhamos. Tá bom? Pode passar, Marcos. Então, olha só. A comunicação do pensamento humano, como é que ela acontece? Pode ser alcançada de inúmeras maneiras. A fala é apenas uma delas. A escrita, entre outros usos, pode também transmitir a fala humana. A sociedade humana apenas reforçou essa forma particular de comunicação. Então, vamos pensar nas possíveis motivações dessa escolha. A arte gráfica parece mais objetiva, né, e substancial que a linguística. Então, a linguística aí como oral, como imagética, como outra coisa que não seja escrita. Então, existe também a necessidade de armazenar informação para si e para outros, distantes no tempo e no espaço. É a coisa da perpetuação da mensagem. Pode passar. Então, quais são as consequências dessa escolha para outros sistemas de comunicação diferentes da escrita? Ocorreu uma bimodalização da comunicação humana, escrita e fala. Fala entendida como oral, baseada no som. Então, nós temos essa bimodalização, inclusive nos estudos linguísticos. O que é válido para o estudo linguístico? A escrita e a fala oral. Olha que coisa mais, né, impactante, vamos colocar assim. Hierarquização do conhecimento em sociedades humanas é outra consequência. Sociedades ágrafas, sem escrita, passam a ser vistas como menos desenvolvidas. A fala realizada por gestos não é considerada fala. E uma língua que se realiza por outros meios de fala sem som e não possui sistema de escrita atrelado, não é considerada língua, ou é entendida como uma extensão de uma língua oral equivalente. Daí surge a ideia errônea de Libras como uma versão do português sinalizado. Olha como é que eu fiz agora uma espécie de linha do tempo sobre como nós chegamos a esses conceitos. Tá? Todas essas escolhas refletiram em crenças, no que nós entendemos como sendo língua de sinais, ou no que nós entendemos como sendo fala, que aí vem aquela coisa, como é que eu vou falar? Eu vou escolher bastante cautelosamente agora essa palavra. Como é que a gente entende a fala oral, tá? E nas línguas de sinais pelos surdos, a gente entende ele como mudo.
porque ele não falaria, uma vez que ele não emite som. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, que a gente vai retomar. Pode passar, Marcos. Então, o que acontece? Textos. A gente vai entender agora o conceito de texto multimodal. De acordo com a teoria da multimodalidade, Kress van Leeuwen, né, textos são construções multimodais nos quais a escrita é apenas um dos modos de representação da mensagem. Então, ela é um dos modos, mas todo o sistema educacional é pautado para que nós tenhamos um ensino de escrita. Você não manda a criança para a escola para ela aprender a falar. Você manda a criança para a escola para ela aprender a ler e escrever textos escritos, tá? De preferência em português padrão. Então, vamos lá. Continuando aqui. Pode passar, Marcos. E o que acontece agora em relação ao ensino? Tá? Eu já dei uma prévia, mas a gente vai pensar em outra realidade. Com as novas regras da era do argumento visual é assim chamada também pelos mesmos autores, Kress van Leeuwen, em que os sentidos são construídos por meio da utilização simultânea de várias modalidades, é fundamental que os professores sistematizem o trabalho com diferentes semioses e modalidades em sala de aula. O que isso significa? Vamos lá. Quando a gente entra com uma música, quando a gente entra com um filme, quando a gente entra com, sei lá, figuras que sejam, tá, em sala de aula, a gente entende todos esses recursos como suportes para a escrita. Ok, não tem problema inicialmente pensar assim, tá? Mas a gente tem que entender qual é o nosso objetivo com isso. Então, quer dizer que tudo aquilo que está ali é segundo plano, é de menor importância, então o foco permanece na escrita, tá? E não é qualquer escrita, é a escrita formal. Pode passar, Marcos. Então, onde e como entram essas mídias no ensino, se elas são vistas, são utilizadas como suportes? Em um processo de formação de formadores, entendo a formação de formadores como formação de docentes, os cursos de licenciatura, por exemplo. A perspectiva multimodal, ela aponta um caminho sistematizado para a elaboração de materiais didáticos, por meio da incorporação de mídias diversas que circulam na sociedade. Então, nessa proposta, surgem algumas questões norteadoras. É aqui que eu vou dar uma direção especificamente para o que nós queremos discutir nessa reunião, tá? Pode passar, Marcos. Tenho alunos e alunas surdos e surdas. E agora? Né? Então, vejam bem. Surdos e surdas são predominantemente visuais. Isso torna a comunicação imagética extremamente importante. Eu queria destacar esse adjetivo, extremamente importante. Tá? A comunicação imagética para esse grupo específico, ela é simplesmente essencial. É isso. Aí tem um outro ponto. Imagens não são produzidas, lidas e interpretadas de maneira universal. Tá? Isso é uma falácia. Aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata desse público. É necessário olhar atento aos significados culturais nelas presentes. A modalidade do português a ser ensinada ao aluno e à aluna surda é a escrita. Puxa, mas você acabou agora de fazer um monte de consideração que a escola, ela já destaca a escrita, que a escola já fala somente sobre a escrita. Mas a fala da escola sobre a escrita não é para o surdo e para a surda. Tá? A fala da escrita que colocada, ela é para o ouvinte. E não é para qualquer ouvinte.
é para aquele ouvinte que tenha uma formação adequada em relação à norma padrão. Eles entendem o que isso significa. Ou seja, a gente lida com uma utopia, tá? Nós não estamos considerando aí nenhum tipo de diversidade, nenhum tipo de diferença. A gente ensina para um público homogêneo, que eu vou falar para você, imaginário. É como se fosse um amigo imaginário. Pronto, é isso, tá? Então, isso significa, se eu assumo, naquele momento que eu tenho aluno e aluna surda, tá? E eu quero ensinar para ele o português, eu preciso entender que eu vou ensinar português escrito. Beleza, vou retomar isso daí. Então, na prática, o ensino de língua com atividades que promovam o conhecimento sobre as regras inerentes ao funcionamento da escrita, ele é necessário, ele é anterior, tá? É como se você estivesse apresentando esse novo amigo. Olha, gente, essa aqui é escrita e ela funciona assim, ó. Pode passar, Marcos. Exemplo, tamanho, cor, fonte das letras, tá? Por que eu tenho tantos tamanhos, tantas cores e tantas fontes de letras diferentes? Porque na minha cabeça, eu suponho que aquele leitor, ele entenda que um título, ele deve ser escrito com uma letra maior, centralizado, com uma fonte diferente, destacado do restante do texto. Isso é eu assumir que aquele leitor, que aquele aluno entende a lógica de um texto escrito. Regras de paragrafação. Olha só um exemplo. Vou colocar as duas coisas. Paragrafação e paginação. Imagina a seguinte situação. Eu escrevo aqui, eu, professor, faço uma atividade, né? Aí eu faço uma pergunta. E a pergunta, ela é múltipla escolha. E ela tem A, B, C e D. Aí, eu estou lá na minha página e, de repente, o A e o B cabem. E o C e o D vão para a página seguinte. Eu também pressupus que ele entende que quando eu virar a página, o restante da questão continua. Quantos problemas a gente não verifica que o aluno não entende quais são as respostas possíveis, porque ele não entendeu o conceito de paragrafação, tá? Parágrafos diferentes, tá? Paginação, qual é a página em que isso continua, eu viro, eu entendo que aquilo ali é uma leitura linear, então eu vou continuar assim, tá? Então, puxa, eu entendo que aquele aluno, ele domina aquilo ali, tudo que eu estou falando agora. Pontuação, eu entendo que ele saiba a diferença entre vírgula, ponto em vírgula, dois pontos, ponto final. E isso tudo são regras inerentes à escrita, certo? Se nós entendemos que isso pode ser trabalhado de maneira imagética, antes de trabalhar especificamente o conteúdo linguístico, que eu vou falar assim, que é o verbo, que é o substantivo, que é o sujeito, que é o predicado, eu preciso mostrar para ele, pessoal, o livro, ele deve ser lido assim. O caderno deve ser organizado assim. Esse texto, ele vai estar separado e dividido assim, dessa maneira. Ele começa na página A e termina na página B. Ele pode continuar na página C. Então, são regras que podem parecer naturais, mas elas não são necessariamente compartilhadas com todos. Então, olhem o próximo. O português, para qualquer surdo e surda, é uma língua adicional, tá? O que a gente entende como língua adicional? É uma língua nova, tá? É uma língua diferente, como eu vou dizer aqui, ó, de natureza diferente da primeira língua, que preferencialmente deve ser uma língua de sinais, adequada à natureza imagética inerente ao surdo. O que é uma natureza imagética inerente ao surdo? Surdos e surdas são seres visuais. Lembra disso que eu falei anteriormente? Tá? Então, a visualização, a imagem, ela é, como é que eu vou falar? Prioridade. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre material didático de português para surdos. Na realidade, eu destaquei 2 materiais,
tá? Eu vou começar com esse de português para surdos e depois eu vou falar sobre um outro material de ensino de Libras, certo? A perspectiva é a mesma, mas a gente vai entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer agora. Marcos, eu vou pedir para que você se prepare da seguinte forma. Lá no repositório tem a unidade didática dos meninos, tá? Então, eu vou precisar acessar essa unidade didática, aquela do mobilidade urbana, ok? Então, vou fechar esse slide aqui e aí a gente continua. Olha só as questões que eu... Não, peraí, Marcos, peraí, deixa eu terminar primeiro. Deixa eu terminar primeiro, e depois você vai lá. A aula de português para surdos é para ensinar o quê? Tá? É para ensinar o que eu vou ensinar naquela aula de português para alunos surdos. Ensinar o português escrito na perspectiva de língua adicional, aqui entendida também como segunda língua. Por que eu fiz essa observação? Porque para exercer a cidadania, é melhor que o surdo tenha conhecimento sobre o português escrito. Ué, por que, professora? Tá? Libras não vai ser o caminho dele para isso, para exercer a cidadania? Sim, vai ser. Mas nós temos uma obrigação, dar mais oportunidades para eles. Os documentos deles, pessoais, RG, CPF, título de eleitor, eles são escritos em português formal. Se você nega o conhecimento do português escrito para esse cidadão, você está naturalmente excluindo o cidadão do exercício da sua cidadania. Então, nós não podemos fazer isso. Então, aqui é que eu vou pedir para o Marcos, eu vou fazer uma pausinha para o Marcos abrir o outro documento, tá certo? E a gente vai trabalhar em cima desse documento. Marcos, vai lá. Enquanto isso, eu vou desligar meu microfone para pegar uma água. Pronto. Deixa eu aqui me hidratar. Marcos, você pode passar outro slide enquanto você procura lá a unidade, para eu dar algumas instruções? Obrigada. Não, é aquele mesmo do repositório. Próximo slide. Isso, esse. Pronto. Pessoal, se vocês puderem, tá? Eu gostaria que vocês acessassem esse endereço que está aí na tela, tá? Que é o repositório de material discursivo multimodal. Enquanto o Marcos faz o que ele precisa fazer, eu vou falar para vocês o que significa isso. Esse repositório, ele é resultado, deixa eu falar, ele é resultado de tanta coisa, mas ele é resultado do meu pós-doc, do meu pós-doutorado, tá? Ele é um espaço em que nós publicamos os materiais didáticos produzidos pelo Grupo de Pesquisa de Análise e Produção de Material Discursivo Multimodal, tá? É de lá, inclusive, que eu estou tirando 2 dos materiais que eu estou apresentando para vocês aqui, certo? Então, se vocês puderem acessar esse endereço, vai facilitar em muito. Vocês vão ver que ao acessar o endereço, vocês vão precisar fazer um cadastro, mas é coisa simples. E não precisa fazer isso agora, tá? Eu estou colocando agora essa tarefa para vocês apenas para que vocês possam fazer a consulta melhor depois, tá certo? E aí, ó, a gente está vendo a tela do Marcos, tá? Esse aí é o site ao qual eu estou me referindo, tá bem? E o Marcos, ele vai abrir em unidades, onde estão as unidades didáticas. Essas unidades didáticas, elas foram concebidas na perspectiva de nós ensinarmos para
a diversidade. O que significa para a diversidade? É nós entendermos que as nossas turmas, que os nossos alunos e as nossas alunas não estão necessariamente no mesmo canal. É necessário que nós entendamos que o ensino, ele é feito para essa diversidade. Tem alguém que está colocando aqui as perguntas. O Marcos já está organizando aqui as perguntas. Tá? Então, a gente vai poder conversar melhor depois. Marcos, veja aquela ali do Vamos Lá, tá? Vamos Lá, português escrito. Essa que eu quero começar e depois eu vou para a sua. Gente, eu moro em Brasília, aí aqui é seco, né? Aí eu vou falando, aí eu vou ficando com a boca seca, desculpem, tá? Eu bebo muita água. Ó, já tá abrindo aí na tela pra gente. Então, olha só, essas unidades didáticas, elas estão disponíveis para download, tá certo? E nós sempre pedimos para que todo mundo que utilize esse material didático dê um feedback, tá? Cada unidade didática, essa, por exemplo, tá? Essa aqui é de português escrito para surdos. Ela conta com gabarito e conta com manual do professor. Ou seja, não é que ela só pode ser utilizada de acordo com aquele manual, mas ali nós temos orientações bem bacanas sobre como utilizar esse material didático. Pode ir passando, Marcos, vai descendo. E olha que interessante a história desse material especificamente. Ele foi produzido por alunos da graduação em Letras Português do Brasil como Segunda Língua, que é uma licenciatura da UNB, que forma professores de português para surdos, para estrangeiros e para indígenas, que são os 3 públicos que nós temos que, obviamente, não têm o português como primeira língua, tá bem? E agora, a gente vai entender em que base isso foi feito. A disciplina, ela é Introdução ao Multimeio. Perdão, falhou. Introdução ao Multimeios. E eu sou a professora dessa disciplina, certo? Toda a produção desse material, ela leva em conta essas especificidades do público-alvo. Quem é esse aluno? Em que contexto de ensino eu vou aplicar esse material? Qual é o objetivo da minha unidade? Por que as imagens e os textos estão da maneira que estão? E qual é o tema que eu vou abarcar? O que a gente vê muito, tá? Pode passando, Marcos, que eu não vou falar sobre a apresentação agora, né? Mas eu vou falar sobre conteúdo específico. Aqui, ó, pode parar aí, ó. Para, Marcos, para. Olha aqui, ó. Lá no material, depois que vocês acessam, vocês vão ver que tem um blog desse material, que tem um QR Code aqui que vocês podem já acessar com atividades extras, tá? Então, aqui, o conteúdo exclusivo tá no blog dos meninos. Ok? Então, eu realmente, né, como professora, como parceira dessa iniciativa, eu sugiro que vocês acessem. Pode passando. Então, olha só, que interessante. Pode passar, Marcos. Olha aqui, pode parar aí. Agora não sei onde você para. Pode ser aí. Hora de praticar. Os textos, eles foram todos produzidos, tá? Com uma linguagem bem objetiva, para que, assim que a gente trabalhe com esse texto, a gente tenha a oportunidade de entender melhor a leitura, certo? As perguntas foram pensadas também de maneira objetiva. Dá uma olhada lá na hora de praticar. Pode passar um pouquinho, Marcos. Tá? Aqui, olha só. Você conhece algum desses lugares? Escreve um pequeno texto sobre sua experiência. Poxa, mas está tudo escrito em português, então está difícil do mesmo jeito. Se você acessar o blog, você vai ver que essa unidade, ela é bilíngue, tá? O conteúdo também está em Libras. Aí tem uma outra questão. Puxa, então quer dizer que o meu aluno surdo, minha aluna surda, precisa falar Libras, né?
E não é necessariamente essa a realidade que nós temos. Não tem problema. A gente vai partir do princípio de que esse cidadão, essa cidadã, tem o direito, tá? O direito de ter acesso à língua de sinais. Além disso, tem o direito ao acesso ao português escrito também. Então, a gente tem de entender que, para exercer a cidadania, quais são os conhecimentos necessários? Pode passar. Vai passando, Marcos, que eu não vou conseguir falar sobre tudo, tá? Mas olha só. Peraí. Tá bom, peraí, tá bom. Vocês viram que agora, essa é a parte da gramática, que vai falar sobre os verbos. E o material foi feito por essas pessoas lindas que estão aí nas fotos. Eles tiraram fotos deles mesmos no dia a dia da UNB e destacaram na fala, né, dos balões, como vocês podem ver, tá? O verbo, tá? O tempo, o conteúdo que era necessário ser trabalhado. Ai, que lindo, eu vi um comentário bacana aqui. Isso abrange muitas identidades surdas, sim. A ideia é diversidade. E eles sempre se questionaram, esses meninos, esses autores lindos, tá? Que será que eles eram capazes de produzir esse material? Olha que detalhe interessante aqui, que é um detalhe multimodal. Estão vendo o verbo vir no presente do indicativo? Eu venho está em amarelo. Olha só o que está em amarelo na figura. Você vem, ele vem, ela vem em verde. Olha o que está em verde na figura. Tá? Olha o que está em azul na figura e olha o verbo que está em azul. Isso daqui, tá? Essas imagens foram desenhadas e produzidas por eles, tá? Por eles. Especialmente a Rebeca. Eu tenho que falar da Rebeca agora, que ela desenha lindamente, como vocês podem ver, né? Por quê? Porque eles queriam pegar imagens da internet. Eu falei assim, não, nada disso. Quem trabalha com autoria de material didático tem que entender que é participante ativo do processo. Então, eles podem e devem ter imagens produzidas por eles mesmos. Então, cada cor presente, cada figura colocada, foi pensada de maneira multimodal, de maneira composicional. Olha a hora de praticar. As cores, os balões, os verbos que são pedidos, são os mesmos que estão na explicação. Tá? E, mais uma vez, tá? Nada foi globalizado. Foi feito no ambiente da UNB, no ambiente universitário, no ambiente do dia a dia que eles frequentam. Para quê, gente? Puxa, para ensinar português escrito, né? Depois eu respondo essas perguntas aqui todas, senão eu vou ficar me distraindo. Isso daqui, ele foi feito nessa perspectiva de que nós não trabalhamos de maneira globalizada, nós trabalhamos de maneira cultural, de maneira ideológica, tá? No sentido de valorização da diversidade, no sentido de voz da minoria, tá? No sentido de construir ponte com quem precisa de ponte. É isso, certo? Pode passar, Marquinhos. Outro destaque que eu vou dar a essa unidade, o tema. O tema é mobilidade urbana, tá? Quais são os meios de transporte utilizados no dia a dia e como é que eu posso utilizar esses transportes. Então, aqui, como exemplo, eles colocaram um aplicativo gratuito de navegação para ver como que se pega ônibus de onde para onde, o horário desse ônibus, tá? Do metrô, enfim, certo? Ou seja, isso também é exercício de cidadania. Ou seja, a língua na perspectiva discursiva, na perspectiva social de funcionamento. Está aí a inclusão digital, com o sistema Android, com o sistema iOS, certo? Então, olha só, para não me alongar, senão... Ai, meu pai, senão a gente vai perder, tá?
fecha um pouquinho, então eu convido vocês todos e todas, tá, a se cadastrarem no nosso repositório e verem com mais atenção esse material. Marcos, hora do seu agora. Gente, nós vamos abrir agora o Humanizando o atendimento a pacientes surdos. Essa unidade, ela foi concebida na minha aula de pós-graduação, tá? No programa de pós-graduação linguística, na disciplina Multimodalidade e Ensino, que eu ministro. Vocês podem ver aqui que os autores foram Lucinete Maria da Silva e Marcos Roberto dos Santos, né? Professor de vocês, líder do grupo de pesquisa, e meu querido orientando, tá? A ideia dessa publicação, dessa unidade, é que uma sombra, eu vou falar assim, uma lacuna social ganhe holofotes. Que lacuna é essa, tá? Como é que um surdo e uma surda pode ser atendido no sistema de saúde, seja público ou privado? Muitas vezes, nós não entendemos que a surdez e o atendimento médico, eles não são necessariamente pares. Eles são inimigos do quê? Da privacidade. O surdo ou a surda, normalmente, precisam de um intérprete, de um canal, tá? No que a gente tem de mais privado, que é falar sobre algum problema de saúde. Quando essa demanda foi para a turma, todos ficaram estarrecidos. Ninguém tinha pensado nessa realidade. Então, olha só, tá? Como que nós podemos, então, dar uma chance para que esse paciente surdo, essa paciente surda, possa exercer o seu direito básico de ser entendido em uma rotina, tá? Então, olha aí, temos esta maravilha, agora eu não vou economizar nos adjetivos, tá? Sou suspeita mesmo, estou assumindo aqui. Tá? Bom, o cuidado foi tanto que o alcance desse material, ele vai ser realmente grandioso. Muitas secretarias de saúde ficaram interessadas que esse material seja pilotado para os seus profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, profissionais de saúde, tá? Que tenham pacientes surdos e surdas e podem se beneficiar com o conhecimento de Libras. Tá? Então, olha só, a demanda é legítima e o material é legítimo. Ele não foi feito de maneira aleatória. Todas as escolhas aqui, da forma como elas estão colocadas nessa unidade, foram feitas sistematicamente, de acordo com a teoria linguística. Tá? Eu passei para o Marcos, agora não sei se foi 1 ou 2 textos, gente, 1000 perdões pela falha, mas eu passei algum texto introdutório sobre multimodalidade, como é que isso pode ser aplicado, tá? E, mais uma vez, eu convido todos a lerem esse material e, por favor, nos deem um feedback, tá? Nos deem um feedback, que a gente precisa disso. Ok? Marquinhos, deixa eu ver agora o que eu queria destacar desse material. Peraí, vai passando aí. Para na atividade, para na atividade. Aqui, tá bom. Olha só que interessante. Essa atividade 1. Assista ao vídeo do diálogo. Para isso, você precisará do auxílio do seu smartphone para a leitura do QR Code. Por quê? Porque todo o material não vou falar complementar, não, que não é uma boa palavra. Digamos, um material de apoio, tá? Ele está online.
os vídeos estão online e eles podem ser acessados por esse QR Code que está presente aí na imagem, tá? Ou então pelo link. Eu sugiro o QR Code, tá, pessoas? E aí, o que acontece? A gente também está vendo um tipo de funcionamento online e presencial, tá? Que não tenha, em algum momento, o material online, tudo bem, vai ficar desfalcado. Mas a gente tem um manual, né, uma orientação para que quem for utilizar o material tenha um caminho a seguir, ok? Então, esses são os materiais. Agora, parabéns mais uma vez, Marcos. Toda vez que eu olho esse material, eu fico com tanto orgulho, tá? Tanto orgulho. Porque não é só vocabulário, pessoal. Aqui tem um trabalho sintático, tem um trabalho linguístico muito maior, tá? E com aquela perspectiva sociocomunicativa, tá? Mais do que isso, discursiva. Agora volta lá para a minha apresentação, Marquinhos. Já deixei eles todos bastante curiosos para acessar o nosso repositório e ver o que a gente está produzindo. Isso mesmo. E passar lá para os slides. Pode passar isso, Marcos. Aqui, tá? Não, pode voltar, Marquinhos. É o outro que eu... Isso. Olha só. Esse não. Isso, esse. Uma outra indicação de leitura. Obviamente, tem nos slides referências bibliográficas, eu passei uma leitura de texto para vocês, mas aqui eu estou colocando uma outra leitura bem bacana, que foi uma pesquisa de um ex-orientando meu, que é o professor mestre Eduardo Brasil Braga, que escreveu uma belíssima pesquisa de mestrado sobre o ensino bilíngue de português para surdos. Eu recomendo a leitura para quem tem interesse em ver na prática um trabalho pautado em teorias linguísticas que embasam a prática docente. O título do trabalho é Hello Kit, um estudo sobre a cultura surda em materiais didáticos de escola bilíngue, português escrito Libras, do DF. É de 2016, uma dissertação e está no repositório da UNB, tá certo? Pode passar, Marcos. E, finalmente, estamos em um período de transição, em termos de letramento digital, letramento formal e letramento multimodal. O ensino bilíngue para surdos não se conforma mais em abordagens monomodais, e o ensino para ouvintes da mesma maneira. Então, eu sempre defendo a bandeira de que o ensino, ele é naturalmente multimodal. Então, não faz sentido nenhum nós pensarmos de maneira monomodal. Agradeço a todos, e agora eu vou abrir para as perguntas. Marcos, você me organiza nas perguntas agora, porque eu vi tantas aqui. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Então, eu quero agradecer a Janaína, né, pela maravilhosa palestra, maravilhosa contribuição. Eu acho que foi de grande aprendizagem, né, e eu acho que e uma teoria nova, principalmente, né, para a gente aqui no Amazonas, da área de Libras, é algo muito recente, né, então, assim, muito introdutório está sendo apresentado ainda. Eu pedi para as pessoas colocarem as perguntas aqui no chat. Eu vi várias quando foi passando, assim. Sim. Perguntaram assim, os livros foram adotados por algumas escolas ou ficou só no âmbito da pesquisa? Não, aquele material de português escrito para surdos, ele já foi adotado na escola bilíngue Português Libras e em mais... acho que foram 4 escolas aqui no Distrito Federal. Tanto que essa aplicação, ela deu um retorno bom para nós fazermos a edição, né, do material. E a receptividade foi positivíssima, tá? Os professores ficaram encantados, por quê? O que a gente pensou inicialmente, que seria uma unidade, olha, eu ingênuo, tá? Agora eu assumi a minha ingenuidade. Achava que era uma semana de aula. Não. Aquele material, ele dá alcance para um projeto de semestre inteiro, tá? Em que você tem realmente resultados muito bons de alunos surdos.
Perguntaram também se esse material da saúde pode ser acessado no repositório. Marcos, você quer responder essa pergunta? Sim, o material está no repositório, gente. Só vocês acessarem lá, fazer um cadastro de vocês, podem fazer o download, é gratuito, e qualquer Uhum. pessoa pode utilizar. Ele está totalmente, tem ISBN, é um livro, né? Então a gente está Exatamente. lá, publicadíssimo. Só queria contar um pouco a experiência, né, do livro Isso, era e, bom, Marcos. Eu ia pedir para você falar isso. e do porquê, né, de trazer, o porquê que eu escolhi a temática, né, como vocês sabem, eu trabalho na UEA e o ano passado eu fui afastado para fazer o doutorado na UNB com a Janaína, e eu tive que interromper, né, dois projetos de PAI, que inclusive os meus ex-orientandos estão aqui, a Nani e o Douglas, e são alunos da enfermagem. Então, assim, a gente pode ver o quanto a multimodalidade ela é transdisciplinar, né? Então, assim, ela vai para todas as áreas. São alunos da enfermagem e eles tinham... O Douglas estava com trabalho, né, de glossário bilíngue, né, da área da saúde, e a Nani também estava trabalhando com análise de discurso lá na enfermagem. E aí a gente teve que interromper esse trabalho, porque eu saí e eu não podia mais continuar com nenhum projeto. E eu fiquei assim super penalizado, porque seria um trabalho tão bonito, né? Os dois estavam trabalhando assim de maneira tão empenhada, e aí assim, eu não queria parar, né? Aí foi quando eu convidei os dois para gente continuar esse trabalho no grupo de pesquisa, né? Então, assim, principalmente quem é da minha linha do grupo de pesquisa, do GPLISA, a gente vai trabalhar muito com multimodalidade e produção de material didático para surdos, que é um trabalho que a gente já está em andamento, né? Eu, Douglas, a Nani, a professora Ana Francisca também, da UFAM, que é fisioterapeuta. Aí a gente deu essa continuidade no grupo como elaboração de um material didático aí para ensino de Libras, porque é o que a gente vem refletindo sobre isso, né? Eu e a professora Janaína conversamos muito sobre essas questões. A gente vê que atualmente, né, as crianças, elas desde muito cedo, elas já são alfabetizadas audiovisualmente. Né? Exatamente. Então, assim, a criança ela não sabe nem ler, mas ela já sabe pegar um celular, entrar no YouTube, acessar o vídeo que ela quer, né? Ela sabe navegar na internet, né? E os surdos, eles também fazem parte desse processo. Então, por mais que a criança ela não saiba ler, ela consegue ter essa autonomia. E os surdos também, né? Então, hoje a gente vê assim que uma parcela assim bem significativa de surdos que não dominam a língua portuguesa, né, a língua adicional deles, mas eles conseguem utilizar redes sociais. Todos têm redes sociais, todos usam WhatsApp, todos usam Facebook, Instagram, né? Então, Por assim, quê? Por isso quê, Marcos? acontece por causa da multimodalidade, né? Então, assim, são canais, meios totalmente multimodais, né? Então, assim, desde as cores que tem lá nos aplicativos, né? Os desenhos, a posição que eles estão, às vezes a própria imagem, assim, que é utilizada para alguma aba de menu, ela já é meio que universal para todos os aplicativos, então os surdos, eles têm toda essa facilidade, né? E aí a gente vê que o mundo, ele se tornou totalmente multimodal, né? Os materiais são multimodais, né? Quer dizer, nem tanto, A mas assim, existência é multimodal. as tecnologias, né? Estão tudo aí. Só que às vezes as escolas, né? A gente vê às vezes as escolas para surdos, essa não é uma realidade somente do Amazonas, né? De Manaus, mas é uma realidade de Brasil, né? Que sai de outros países também. As escolas continuam querendo trabalhar, né, ensinar a língua adicional para surdos, numa relação somente de imagem-palavra. Né? A gente sabe que uma língua não é isso, né? Uma língua não é somente vocabulário. A gente vai pegar muitos materiais didáticos que a gente tem disponível, né, no mercado, que são de ensino de português para surdos, ela é baseada apenas em item lexical. Né? Então, assim, uma língua não é baseada somente em vocabulário, somente em palavras, mas e as questões, né, linguísticas da língua?
O que a gente pôde ver nesse material didático de ensino de português que a professora apresentou, ele trabalha tudo isso, né? Então, trabalha ensino de português, trabalha questões gramaticais, né, linguísticas, e também o vocabulário, não somente vocabulário, né? A gente pode ver também as aulas para surdos, né? As aulas de professores surdos, que ensinando Libras, elas são focadas muito no vocabulário. Então, assim, geralmente, hoje, não somente professores surdos, mas professores de Libras também, né? Assim como ouvintes, focam muito em vocabulário somente, né? Então, assim, tantos recursos multimodais para serem explorados, para serem utilizados, né? Tantas Alternativas, né? alternativas, riquezas linguísticas da própria língua de sinais, que os Uhum, próprios surdos, os alunos surdos, às vezes não têm acesso. Né? uhum. Não têm acesso porque muitos professores de Libras estão lá na escola, na universidade, ensinando somente vocabulário, né? Então, assim, Sim, sim. Deixa eu destacar aqui uma fala, porque tem muito a ver com o que você está falando, Marcos. Keegan Ponce está falando sobre a Keegan, multimodalidade no ensino da educação física. Essa unidade didática de português, e a do Marcos, inclusive, elas são transdisciplinares. Elas podem ter desdobramentos que não sejam somente para o português ou para Libras. O que deve ser destacado é qual é o objetivo da aula, tá? Línguas de sinais, línguas em geral, elas são multimodais, todas são multimodais. Então, a gente precisa entender qual é o papel das outras modalidades que não é escrita no significado. Então, eu vejo muito a educação física como corpórea, tá? Vamos explorar essas possibilidades. exatamente. Né? Então, assim, ela vem assim, com muitos recursos para todas as áreas. Uma outra Uhum. pergunta aqui, Janaína, como desenvolver o multimodal com pouco aporte financeiro? Desculpa, como é que é? Pouco Como aporte de... desenvolver com pouco aporte financeiro? Ah, sim. Então, a gente olha, se tem alguém que é especialista nisso, eu e o Marcos, tá? Pouco aporte financeiro é com a gente, tá? Então, olha só. Esses materiais que vocês viram, tá? Eles foram feitos em disciplinas nas universidades. Disciplina na graduação e disciplina na pós-graduação. São 2 materiais feitos em níveis diferentes, digamos assim, níveis de ensino, graduação e pós-graduação, e eles foram feitos por alunos ao longo das aulas. Como que foi feito isso? Percebam os desenhos, por exemplo, que foram feitos naquela unidade didática do pessoal da graduação. Foram feitos por eles, à mão, tá? Ó, lapisinho. Não vou fazer aqui marketing de nenhuma marca, tá? Mas lápis de cor. Marcos foi lá e foi pedindo colaboração. Vou fazer o vídeo onde? Lá no laboratório de fulano. Vou fazer as fotos onde? Com fulano. Então, é uma rede colaborativa. Eu não, veja bem o que eu vou falar agora, tá? Eu não estou, como é que eu vou falar? Incentivando que tudo seja feito sem recurso, tá? O que eu estou dizendo é que, para ser multimodal, não é necessariamente obrigatório que você tenha um aparato digital de última linha. Não. O que é necessário é que a gente entenda a proposta da teoria e como a gente pode aplicar a teoria nos contextos específicos. Tá? É isso. Exatamente. E hoje tem tantos aplicativos, né, que você pode utilizar tudo gratuitamente, ó. A gente pode gerar Ó, esse olha QR só, olha que Code, maravilha isso aqui, ó. Última geração. O nosso celular faz tanta coisa. esses QR Codes você gera gratuitamente nesses aplicativos, os aplicativos de edição de imagens, que você mesmo pode criar todas as suas imagens. Então, tem muitos recursos que a gente pode fazer hoje para produzir um material bem legal, né?
Isso, tá? E aí, e para isso não é necessário que a gente seja técnico de informática, da área do sistema de informação. Lógico, que é muito bacana quando a gente tem uma rede de colaboração com outras áreas, isso é super bacana, certo? Mas a gente tem que incentivar os futuros professores, né, ou só os estudantes, que eles não são somente usuários, que nós podemos sim ser desenvolvedores de tecnologia, tá? Diante do reconhecimento das demandas que surgem. Tem os cursos EAD também, né? Que agora todo mundo está fazendo. Uhum. E são exemplos, né? De multimodalidade, né? Nossa, a Gente gente com até fica com multimodalidade. dificuldade de destacar, né? Exatamente. Mais perguntas? Alguém quer fazer? Algum surdo quer fazer uma pergunta por vídeo? A gente tem aqui professores do IFAM, professores da SEDUC, né? Eu acho que tem gente de outros estados também. Uhum. Então, se alguém quiser fazer compartilhar alguma coisa, se tiver surdo, a gente pode colocar a imagem. Eu acho que alguém colocou uma pergunta aqui que me chamou a atenção, foi sobre, precisa de permissão para usar o material? O material é um material já publicado, tá? Isso. Então, ele tem ISBN, tem ficha catalográfica, é um livro, todos eles, tá? Então, a única coisa que a gente espera é que as pessoas citem a fonte, né? Destaquem de onde retiraram, e é isso, tá? Tem uma pergunta aqui da Alana. Ah. Vocês pensam em incluir uma das escritas de sinais e materiais? Pergunto isso com foco em instigar o conhecimento de aprender a escrita que foca na Libras. Então, isso daí, ele é uma outra possibilidade. O que que acontece? Quando a gente produz o material, a gente tem que, no planejamento dele, entender como é que a gente vai conceber isso, tá? É possível que a gente inclua? É possível. É possível que a gente produza outro material que venha com essa perspectiva? Também. Então, a gente tem as possibilidades, né? Resta agora saber dos membros, dos pesquisadores, de quem esteja envolvido na temática, quais são as pesquisas a serem realizadas. Então, é um grande. Nossa, eu nem sei mensurar qual é o alcance dessa área, porque toda hora surge alguma nova perspectiva. Então, eu só incentivo a realizar essa ideia, colocar na prática. A Joelma, ela quer fazer uma pergunta. Uhum. Pode fazer, minha linda. Aí ela vai fazer abrindo o microfone? Ela vai aparecer no vídeo. Cadê a Joelma? Vamos ver, cadê a Joelma? Eu acho que é só ela abrir o microfone que eu ouço. Ela é surda, ela vai fazer em Libras. Tô vendo a Joelma agora. Eu acho que ela tem que clicar, né, no vídeo dela. Não, ela não é essa que acabou de aparecer, então ela tem que sinalizar e alguém falar para mim. Joelma. Então, aí vai fazer a voz, eu apoio. Eu tô escutando, mas tá baixinha, Liliane. Oi. Agora Professora sim. Joelma, eu só tô esperando a professora Joelma abrir a imagem dela. Uhum. E o vídeo dela ainda não tá ativo, a imagem, para captar a imagem dela. Ela falou para olhar para ela. Eu acho que a Carol poderia sinalizar para ela. Que ela já pode fazer a pergunta. Agora apareceu a Joelma, pronto. Pode sinalizar para ela que ela já pode fazer a pergunta, de preferência com mais distância da câmera, para a gente poder ver os sinais dela.
Dá para ver. Ela está perguntando se já dá para ver. Uhum. Oi, professora Janaína, agradeço pela sua explicação. Eu agradeço ao professor Marcos também por esse momento. Eu tenho uma dúvida referente a esse assunto, né? Na verdade, eu gostaria de citar que faltam muitos materiais. Eu sinto muito essa necessidade de produção de materiais didáticos, né? Principalmente uma literatura adaptada dos ouvintes para os surdos, né? Eu percebo que os ouvintes têm muitas ideias para trabalhar com a criação de gêneros e toda essa adaptação. Trabalhar com essa adaptação para Libras é muito difícil. Eu sinto essa necessidade. Uhum. Por exemplo, eu percebo no contexto da musicalidade, né? O uso da musicalidade no ensino, como que o surdo, uma criança surda, ela vai compreender isso? Nós enfrentamos esse tipo de dificuldade. Ela está perguntando se ela foi vista. Ela está perguntando o quê? Desculpa? Se ela foi vista para terminar de fazer a pergunta. Ela complementa também sobre essa questão do profissionalismo, né? Comunicacional, por exemplo, quando um surdo tem a necessidade de ser atendido por um médico, né? Como que ele vai ter a sua informação captada com sucesso? Trabalhar com esses recursos visuais, né? Priorizando a visualidade nesse trabalho é uma dificuldade, é uma necessidade. Ela está salientando aqui no Amazonas, a gente percebe que isso é uma ausência que é muito difícil de acontecer. Não sei se eu fui vista, ela está dizendo aqui. Eu vou ativar minha câmera para ela me ver. Fala para ela que ela está sendo bastante entendida. Ela está perguntando, já sei que fui vista. Uhum. Eu perguntei se ela tinha mais alguma coisa para complementar, professora. Uhum. Aí ela disse que sobre essa dificuldade aqui no Amazonas, como que nós podemos suprir, professora? Acredito que é isso que ela está perguntando, porque ela sente a necessidade muito forte, tanto no ensino básico, quanto nos diversos contextos que os surdos participam, né? Por direito deles, que eles têm essa prioridade, mas parece que muitas vezes não é suprida. Porque o surdo ainda é visto numa perspectiva muito, muito, por exemplo, de uma pessoa deficiente que tem uma necessidade especial, que na verdade não é essa, né? Então o surdo ele sempre precisa estar sendo acompanhado para superar essa dificuldade. Então ele não tem esse tipo de autonomia como as pessoas ouvintes. Então sentem essa dificuldade, de fato ela expressa uma revolta, professora. Então, por exemplo, os surdos vão ter que estar sempre dizendo por aí, ter que estar divulgando que eles são surdos, né? Como se fosse distribuindo papéis dizendo que são surdos, por exemplo. Se existe um grupo de médicos que não aceitaria esse material para que aprendessem Libras, é uma dificuldade, uma realidade, ela salienta. Bom, eu vou começar a responder. Tá? Tudo bem. Joelma, o seu relato é de grande importância, porque ele concretiza o que eu acabei de falar ao longo dessa reunião, /palestra, /diálogo, enfim, né? O que acontece? A existência oficial de Libras, ela é nova, tá? Então, assim como ela é nova, oficialmente estou falando, tá, pessoal? Oficialmente, nós temos ainda um processo de transição, um processo de preparação, de formação de profissionais nessa área. O que a gente pode destacar positivamente é que as pesquisas estão começando a aparecer, tá? Isso eu cito o meu grupo de pesquisa, esses materiais que estão agora, né, sendo vistos por vocês, que podem ser acessados, e eu posso falar para você que muitos pesquisadores estão, sim, empenhados em desenvolver materiais e também formação voltada para esse público diverso.
Obviamente, nós vamos ver isso a conta-gotas, né? Mas já foi muito mais escasso. As coisas estão começando a aparecer. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, que você, como surda, como estudiosa da área, pode colaborar, tem voz nesse sentido, e todos aqui que estão nessa reunião mostram, são prova de que a gente está, sim, empenhado em se aperfeiçoar. E eu acho que é isso que a gente precisa manter. E mais ainda, tá? Aumentar a nossa rede de colaboração. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Sobre a inclusão, né, da escrita de sinais. Você falou, Janaína, né? Ela agradeceu, professora, pela resposta. Ah, tá. De nada. Eu falei, Marcos, eu acho que sim, né? Aham. O Bebal também perguntou, os programas HandTalk e de Libras, vocês avaliam como a regionalidade dos sinais? Isso é muito complicado, né? Porque a gente vê, às vezes, pessoas que não conhecem muito bem sobre o que é Libras, né? E acham que esses aplicativos resolvem toda a problemática, né? Toda a questão aí da tradução. A gente vê até os sites institucionais hoje que falam, não, a gente tem, é acessível, você vai lá, né, é traduzido por algum software. Então, isso é muito complicado. Não só a questão da regionalidade, que eu acho que isso é de menos, mas toda a questão linguística mesmo da língua de sinais, né? E é perdida totalmente. O computador, ele não consegue captar, né, a subjetividade da língua. Mas isso aí é inerente a todas elas. Então, aí entra a importância do elemento humano, né? E a importância das pesquisas continuarem, serem desenvolvidas e serem levadas a efeito mesmo. A gente sair dessa utopia acadêmica e trazer as nossas reflexões, ações para onde interessam. É por isso que esse repositório, ele está online, e é por isso que ele é feito. Todo mundo que tenha interesse nisso, e principalmente, apliquem. Tem uma outra pergunta aqui, Janaína. Como foi o processo de produção desses materiais? Eles foram desenvolvidos em sala de aula, mas quais foram as etapas e como os alunos se organizaram para produzir? Bom, eu tenho uma tese que foi publicada em 2011, né? E nela eu traço 6 etapas que eu considero os pilares para a elaboração de mídias e de material didático. Eu me utilizo dessas 6 etapas que estão descritas nessa minha tese, né? E trabalho com elas dentro de sala de aula há anos, entendeu? Há muito tempo. Então, elas foram muito bem discutidas, pensadas, repensadas, e me provam hoje que o resultado, ele é positivo, tá? Quando você segue essas 6 etapas. Então, o semestre, ele foi construído dentro dessa lógica. Então, para quem vocês querem produzir material didático? Como? Onde? Online? Offline? Tá? Para turma? Para individual? Como é que vai ser isso? Aí você pode ter uma ideia melhor sobre essa disciplina, que é multimodalidade de ensino, na pós-graduação. E haja reunião, né, Marcos, para que isso saia. Você quer falar um pouco sobre isso, Marcos? A sua experiência como sendo... O Wellington está aí também, o Pedro. Pode falar também. O trabalho de produção de material didático é um trabalho muito trabalhoso.
Vou falar assim, não é uma coisa rápida. No início a gente pensava, não, vamos fazer rapidinho isso aqui, mas não rola, né? Não dá. Então, assim, e a Janaína sempre fala também, não é um trabalho que a gente consegue fazer sozinho. Então, assim, ele está em rede mesmo. Você tem que ter ajuda de muita gente, tem que consultar muita gente, né? Então, assim, principalmente quando se fala de Libras, porque assim, a gente quer trazer uma identidade, né? Então, assim, trazer toda essa identificação cultural do público que a gente quer alcançar, né? Que nem nesse material que a gente está fazendo agora, né? Com o Douglas e a Nani, Uhum, a gente quer trazer uma identidade amazonense. Então, assim, é muito trabalhoso, porque você, uhum, além de ter todo o material, tem todo o trabalho de pesquisa, né, para você conseguir trazer essa identidade local para que possa utilizar daqui, né, como eu falar dos regionalismos. Então, a gente já vê uhum. que um desejo que eu tenho, né, como pesquisador, como professor, como intérprete, você tem material, porque não tem nada do Amazonas. Então, você vai pegar lá Capovilla, tem referenciais do Pará, né, alguns lugares do Pará, de Uhum. Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, mas, assim, o Amazonas não tem nada. Então, assim, trazer esse material que tem referência, né, é muito trabalhoso, é um trabalho muito árduo. Aproveitando essa questão da regionalização, né, da dificuldade que alguém falou, que acho que foi a Raquel que falou no chat, né, que é difícil alcançar, o Augusto fez uma pergunta aqui para mim, de que forma, qual teoria, qual teórico, né, assim, mais introdutório para a gente trabalhar com a multimodalidade que você pode indicar? Bom, Qual referencial? introdutório. Eita, agora me pegou de calça curta, peraí. É porque realmente a maioria da teoria basilar, ela está em inglês, tá? Mas, tá? Isso não é um impeditivo, por quê? Lá no repositório, você vai ver uma aba, publicações. Essas publicações que estão lá, elas todas tratam de pesquisas com base na teoria multimodal e com base na análise de discurso crítica. Lá você vai ver vários. Tem capítulos de livro, eu acho, tem artigo, tem tese, tem dissertação, que pode ser um primeiro passo. Então, mais uma vez, acessem o repositório. A Joelma quer fazer outra pergunta. Tá. Certo. Sobre os livros, né? Eu já tive uma parceria com a professora Karen Strobel e eu pude ter uma interatividade com ela sobre didática, sobre adaptação de materiais didáticos. Já publiquei esse material há um tempo e foi um material do governo daqui do estado que apresentava a importância dos materiais. E por que esses materiais são importantes, né? Por exemplo, por que a Libras é tão importante? Por que o ouvinte em contato com a Libras é importante? Por que a maioria dos ouvintes, das pessoas, tem interesse em comprar materiais com um trabalho muito escrito, né? A gente trabalhou no sentido de trabalhar com a língua portuguesa como uma segunda língua. Essa foi a nossa intenção, para mostrar esse valor. Então, o governo ele pôde reconhecer isso, o governo do Estado, da Libras, nesse contato de aprendizado, nesse espaço de aprendizado, para que esse conhecimento seja multiplicado, seja distribuído fosse distribuído para professores para trabalhar como suporte, né? Só que o governo, a gente esperou isso do nosso governo, só que a gente ainda não obteve esse sucesso, para falar a verdade. A gente esperou esse investimento, a gente gostaria muito que esse livro que foi publicado ele servisse de apoio para os professores no ensino de língua portuguesa para surdos, mas a gente ainda não obteve sucesso do apoio do governo. A gente enfrenta essa restrição, essa dificuldade, então, de fato, eu não consigo entender por que isso acontece, né? Por exemplo, eu sei, é do meu conhecimento que os ouvintes eles recebem de uma forma muito extensiva o
uso de materiais escritos na língua portuguesa, mas já que é um livro publicado com foco no ensino de língua portuguesa para surdos, né, um material para surdos, eu não entendo por que ele ainda não foi propagado, né? Por exemplo, é um livro bilíngue, posso dizer isso, ele já está pronto, e a gente quer distribuir ele, a gente quer multiplicar esse conhecimento aqui na nossa região, aqui no Amazonas, mas ele ainda não foi divulgado. Então, seria uma grande oportunidade de estratégia de trabalhar com esse material didático, mas a gente ainda enfrenta esse impedimento. Vou dizer o seguinte, Joelma, a gente, às vezes, raciocina muito com o material impresso, e isso realmente é um impeditivo financeiro, tá? Então, proponha um projeto em que esse livro seja um e-book, tá? E que esteja no portal para ser acessado dentro de programas de formação de formadores. Tá? É uma ideia. Exatamente. Alguma pergunta mais? A gente vai já caminhar para o final, tá, pessoal? A gente vai cansar demais, ó, professora Janaína. O Wellington, ele comentou alguma coisa aqui. O Wellington quer falar alguma coisa? Não sei, não vi. Cadê? Ah, tá aqui. Ele falou uma coisa bem bacana mesmo. É trabalhoso produzir material didático, mas é prazeroso também, principalmente quando a gente vê o resultado. Voltei aqui, sou eu, gente. Oi! Vou ligar minha câmera aqui, então, para... Ligue, meu bem. Para todo mundo me ver. Estão me vendo? Ainda não. Estou te ouvindo. Para mim ela parece ligada, mas... Enfim. Pronto. Não, acho que era isso mesmo que o Marcos vinha falando, né? Dessa questão do trabalho, que eu acho que o trabalhoso é para a gente entender que é sério, né? Ele vem falar da seriedade, assim, quando a gente pensa em trabalho, assim, ó, é algo que é sério. E ao mesmo tempo que é trabalhoso, é para a gente muito prazeroso. Porque quando você pensa em materiais didáticos, né? Você tem o Brasil, ele é muito extenso. Se a gente pensa o território brasileiro, né? E ele tem uma diversidade muito grande. Então, se a gente pegar um tema básico, assim, por exemplo, o campo no Brasil. O campo no Brasil, o campo aqui para a gente no Centro-Oeste, não é o mesmo campo, a ideia de campo no Nordeste, né? E às vezes alguns materiais didáticos, eles englobam tudo no que a gente chama de um mesmo pacote, né? Que o campo é o mesmo e não leva em consideração essa diversidade. Então, quando a gente vai pensar na elaboração de um material didático para atender algumas especificidades, ele é trabalhoso nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo que é trabalhoso, e que bom que nesse sentido ele é trabalhoso, porque quando você vê o resultado final, você fala assim, nossa, que coisa boa, eu quero fazer sempre agora, assim, eu quero fazer isso. Eu lembro quando com a professora Janaína nós fizemos numa disciplina, e aí logo depois eu fui dar aula, e aí eu elaborei um caderno de atividades com os alunos, assim, que era nesse caderninho eu explicava tudo o que seriam as atividades avaliativas na disciplina. E esse caderno fez o maior sucesso. E todo mundo... Aí eu ainda ganhei fama de professor organizado, né? Que no final falou assim, nossa, eu nunca vi um professor tão organizado, é quase a primeira vez que a gente recebe algo assim. E aí, quando você vê esse resultado, você fala assim, nossa, como vale a pena também, né? É trabalhoso, mas como isso vale a pena? Aí é mais isso, assim. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu gosto muito de ouvir esses relatos, né? O Wellington, Pedro, o Marcos foram meus alunos e tiveram essa oportunidade de, comigo também, ter uma reflexão crítica sobre o processo de elaboração e análise de material didático. Exatamente. A produção do material didático, ela é prazerosa mesmo, trabalhosa, mas muito prazerosa. Você vê, né, se concretizando, assim, algo que você... Essa é a diferença. Você vê o resultado, você vê a coisa tomando forma, né, ganhando vida. Exatamente. Bem, pessoal, então a gente vai caminhando para encerrar. Só a Raika perguntou se já teve avaliação do material pós-uso. Como eu falei para vocês,
o do português para surdos, sim, já foi pilotado, a receptividade foi muito positiva. O do Marcos ia ser pilotado agora, né, mas aí ocorreu a pandemia, mas a gente está nessa expectativa de aplicação, né, Marcos? Sim, a gente já estava em negociação com um hospital em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui no DF, mas, sim, mas aí em Brasília também, né, para a Secretaria de Saúde. Aqui em Manaus, eu vim para cá no início do ano para iniciar uma pesquisa de campo. Eu iria aplicar também na UEA, que é a universidade que eu trabalho, quem não é daqui é a Universidade do Estado do Amazonas. Mas, assim, tudo parou, né? A gente deu uma... né? E a gente levou uma rasteira esse ano. Ai. Mas, olha, eu quero agradecer, então, imensamente a professora Janaína, né, pela disposição. Eu espero que, quando tudo isso passar, né, a gente possa se encontrar novamente, assim, principalmente com um grupo de pesquisa que, principalmente presencial, né, de maneira presencial. Tenho certeza que a Janaína não vai se negar de vir para Manaus, não, né? Adoro. Como uma amazonense que ela é, se vocês não sabem, ela é amazonense. Manauara, né? Exatamente, Manauara. E então, estar aqui também é um prazer para ela. E eu espero que a gente possa fazer mais esses encontros, né? Que a gente possa compartilhar mais. Eu sou muito feliz por ter conhecido a Janaína, por ela ter, né, cruzado o meu caminho e me apresentado novas perspectivas, novos horizontes. Agradecer também a todos os participantes, pessoal do grupo de pesquisa, né, que está aqui. A gente tem um grupo de pesquisa aqui, Janaína, assim, muito, muito presente. Né? Não, então, assim, a gente realmente, a gente sempre marca reuniões, assim, vem muita gente, né, as pessoas sempre participando. Quando a gente demora um pouco mais, sempre cobrando, né, para que se tenha reuniões, se tenha estudos. Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, a gente vê que esse e todos que assistir para a gente ver, né, como que compreender um pouquinho mais a teoria. E o pessoal também de outras instituições, né, do IFAM, acho que tem o pessoal do IFAM de Parintins, né, e também está entrando aí na multimodalidade, então eu espero, assim, que se tenha trabalhos muito bons, né, e Parintins é um berço aí de produção, né. Com certeza! Que a gente vai ver, assim, dá muitas coisas legais. O pessoal do Augusto Carneiro, né? Muitos professores do Augusto Carneiro aqui, que a Janaína conhece. Uma vez ela já ministrou, né, uma palestra que ela veio de outra vez, num projeto que a gente tinha de extensão lá no Augusto Carneiro. Então, assim, a gente tem contato. Muito obrigado por tudo, pelas perguntas, pelas contribuições. E, assim, sigam o Instagram do grupo para vocês saberem de mais novidades que a gente possa fazer pela frente, né? Algumas apresentações, atividades, eventos. A gente vai disponibilizar depois esse vídeo no canal do YouTube do grupo de pesquisa, né? GPLisa. Então, vai estar lá, vocês podem acessar, né? Assistir com mais calma, né? E é isso. Certificados a gente vai oferecer também. Então, vocês precisam preencher um formulário do Google Docs, tá? Do Google Forms, né? Que foi o José Carlos colocou, que é o nosso parceiro também do grupo, do Instituto Federal de Educação do Amazonas, IFAM. Ele colocou aqui no chat o link do formulário lá no início, então vocês podem acessar, ou então vocês podem ir no Instagram do grupo, que lá tem o link, né, na última postagem. O José Carlos acabou de colocar novamente. E aí a gente vai
pedir, solicitar os certificados, e vocês podem pegar no site da universidade, tá? Então, vocês vão no site, né, da UEA, que é uea.edu.br, e lá vai ter certificados. Então, vocês colocam o CPF de vocês lá e podem baixar o certificado. Daqui umas 3, 4 semanas, tá? Vocês fazem isso, que às vezes demora um pouco para gerar o certificado, mas vai estar lá. Bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente no direct do Instagram. E o pessoal daqui de Manaus, a gente tem todos os contatos mesmo, a gente está sempre juntos. Mas quem é de fora pode entrar em contato pelo direct. Gente, então, muito Ok? obrigada. Agradeço mais uma vez, fico muito honrada com o convite do professor Marcos Roberto, e foi um prazer estar com vocês. Espero ter colaborado, né, à altura. Abraço, gente. Tchau.